Olá, meu nome é Luiz Felipe Alves, meu RU é 2418024. Estou no curso de licenciatura em História no Polo de Rio Negro, Paraná. Vou entrevistar o professor de História Francisco de Assis Gol. Recentemente vem crescendo no Brasil uma grande polaridade política entre a população. Junto com isso, o movimento Escola Sem Partido ganhou bastante visibilidade. A disciplina de História é uma das mais debatidas nesse movimento. Qual sua opinião a respeito? Então, essa polarização política, ela é importante, é saudável até um certo ponto, né? Desde que sejam respeitadas as opiniões. O que se mostrou nesses últimos anos, desde 2015 e 2014, que começou lá, 2013 já começou uns movimentos lá, estudantis, e progrediu 2016 com o impeachment da presidenta. Foi assim, a gente observou uma falta de tolerância, né? Falta de respeito. Escola Sem Partido, por exemplo, foi um movimento que atuou muito nessa época. Ela tende a ter uma opinião, logicamente, direita, radical. Na questão da Escola Sem Partido, ela tende por uma escola onde você não, o professor de humanas, principalmente história, né, não trabalhe temas polêmicos em sala de aula, principalmente político, e dizendo que essas disciplinas alienam o aluno. Se acontecer o contrário, né, dessas disciplinas não trabalharem esses temas, também vai acontecer uma alienação ao contrário, né? Quer dizer, uma desinformação. Então, na realidade, o que eles querem, um lado político deles, né, que eles querem acabar com a discussão política. Isso sim. Eu vejo por aí, que seria uma maneira de acabar com discussão política e assim criaram estudantes semi-analfabetos politicamente, para que seja mais fácil a dominação. No meu entender, caminha-se para esse lado, a Escola Sem Partido. Não tem outra função, né? É uma aberração, aliás. Muitas vezes, durante a formação do curso de História, os conteúdos são mais voltados ao conhecimento do que à prática em sala de aula. Qual a sua opinião sobre isso e como se deu sua experiência? Bom, essa questão da teoria ser maior do que a prática, isso é uma tendência em todos os cursos, né? Em sua maioria, principalmente humanas, talvez, não sei nas outras, mas existe o estágio, né? Diria que um estágio ele é muito curto para se adquirir experiência em sala de aula. Fica realmente o conhecimento teórico maior. Então, desde o meu curso, o curso que vocês fazem, ele tem esse lado. Realmente, você só vai ter essa experiência a hora que você estiver em sala de aula, e logicamente faz uma falta tremenda o auxílio, né, de alguém, principalmente da universidade, né, nesse momento. Então realmente é falho esse lado. E eu adquiri a experiência na prática de sala de aula. Como preencher um livro, como preparar uma prova, como dividir notas, as provas, no caso, qual o peso delas e essas coisas, né? Como trabalhar com o aluno. Então, todas essas questões que a gente enfrenta, infelizmente, é no dia a dia, e você, ano a ano, vai adquirindo essa experiência. Como lidar com o desinteresse dos alunos com o conteúdo e quais os principais motivos para tal desinteresse? Então, a questão dos desinteresse do aluno. Eu acredito e tenho presenciado muitas vezes que o aluno não é desinteressado. Uma tendência da geração que está atual é achar que a geração que está vindo é mais burra que ela, né? Isso é uma tendência meio geral. E nem sempre é. Eu tenho presenciado em sala de aula alunos, em maioria deles, interessados, né? Não vou dizer que a minha matéria seja melhor, eu tenho o melhor método. Mas isso está muito ligado
ao relacionamento também do professor-aluno. A maioria dos professores não acordaram ainda para as novas tecnologias, refutando trejeitos da nova geração e as tecnologias, principalmente o celular. Não que vá se permitir também o celular em sala de aula direto, mas é uma geração que ela está muito ativa. Ela não é uma geração muito passiva como foi as anteriores. Então, talvez eles tenham até mais sede de conhecimento do que as outras anteriores. E são taxados de baderneiros, enfim, de agressores e tudo mais, mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo que tudo isso é uma forma deles demonstrarem insatisfação com o sistema educacional. Então, eu sempre tento ter um relacionamento com os alunos de uma maneira mais respeitável, né? Não se achar superior e sim ter uma aula, pelo menos dentro de um padrão respeitável, fazendo acordos e momentos onde eu consigo explicar e eles conseguem se distrair. Jamais um aluno, ou a gente quando foi aluno também, né, ficaria 5 aulas sentado numa carteira imóvel, como a maioria dos professores querem, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão também. São 50 minutos de aula, 45, 50, você tem que dispensar 5 minutos dessa aula para o aluno relaxar, você tem que dispensar 10 minutos dessa aula para fazer uma introdução, onde você vai ficar com 30 minutos dessa aula, ou às vezes 25, mas serão bem aproveitadas, né? Agora, se você for querer levar ferro e fogo a aula inteira, o aluno vai se desinteressar pela tua aula, sim. Então, tudo é uma questão de acordo e de visão, depende da matéria, depende do professor. No meu caso, eu não consigo enxergar um total desinteresse. Eu consigo enxergar, sim, professores que não conseguem alcançar seria esse conhecimento junto com os alunos, ou passar para eles, ou a atenção deles, ele não consegue chegar nesse patamar. E aí fica uma briga o ano inteiro, né? Aluno ruim, turma ruim, nada vai bem. Então, professor Francisco, muito obrigado pela entrevista.